Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui no campo dessa universidade, partilhando, né, tudo aquilo que recebi um pouquinho no percurso dos cuidados integrativos. O meu tema é espiritualidade, enfermagem, né? O motivo da escolha desse tema foi uma motivação no caminho do curso dos cuidados, né, integrativos, na percepção da minha vivência pessoal na fé cristã evangélica e como profissional de enfermagem. Nos caminhos que já percorri, eu me deparei com essa ausência da abordagem espiritual na assistência ao paciente, num tão grande silêncio quanto o assunto, né? Me fizeram me debruçar sobre o tema. As pesquisas relacionadas à espiritualidade em diversas áreas do conhecimento, elas apontam o tema como um fator importante para a cura, como também na prevenção e promoção de saúde do indivíduo, deixando clara a necessidade de entendimento e valorização da espiritualidade por parte dos profissionais que lidam com a saúde e com o sofrimento humano no seu cotidiano, diante do seu trabalho. A dimensão espiritual do ser humano, ela é uma parte integral do indivíduo. É o que vai além do ser biológico, e isso precisa ser compreendido pelos profissionais de saúde. E aí surgem diversos questionamentos. Como que o enfermeiro, ele compreende a espiritualidade dele mesmo, do paciente, do familiar do seu paciente, no meio da sua vivência, no seu momento da assistência, né? E o termo religiosidade, espiritualidade não está muito claro, né? Apesar das pesquisas apontarem, muitas pessoas procurarem pelo tema, mas socialmente, né, a gente se depara com grandes questionamentos e divergências. Muitos não entendem muito bem o que é a espiritualidade, o que é a religiosidade. Onde a religiosidade é o aspecto institucional, a parte física, né, a parte que é palpável. E o espiritual está relacionado ao sagrado, ao transcendente, Deus, deuses, a supremacia maior, a almas, anjos, demônios, né? A sensibilidade, o extrafísico, né? Aquilo que não podemos tocar. E tudo isso se torna uma parte complexa, né? Para que o enfermeiro venha lidar com toda essa demanda, é um grande desafio atuar de forma ética e respeitosa mediante a todos esses questionamentos. O objetivo da minha pesquisa é demonstrar, através da revisão integrativa, o enfoque da espiritualidade no processo de trabalho do enfermeiro e a sua equipe e a influência, né, nos cuidados com o paciente. Desde a antiguidade, já se ouvia falar sobre as crenças, as práticas e experiências espirituais como um conjunto de elementos intocáveis que transmite vitalidade e significado aos eventos da vida. O termo espiritualidade não é um termo fácil de se definir. O seu significado tem uma evolução no tempo, é amplo, é complexo, está ligado ao termo latim espíritus, cheio de espírito, refere-se a todas as formas de religiosidade, independe de confissões em basílicas, catedrais, conventos, igrejas, mosteiros, presbitérios, entre outros. Nos dias atuais, é tido como conceito superior, que abrange uma pluralidade em fenômenos religiosos. Para a enfermagem, né, a força maior de trabalho, né, a força brasileira, está presente em todas as fases da vida. O trabalho do enfermeiro também é complexo, é amplo, envolve uma sistematização complexa de ensino, pesquisa, assistência, né, o gerenciamento desse cuidado, de forma responsável, ética, respeitosa, e deixa-nos um legado, né, a enfermeira Florence Nightingale, grande precursora da enfermagem, desde seus tempos, né, ficou para nós que aqueles que escolhem a enfermagem como profissão, eles devem enxergar o ser humano de forma holística, ou seja, como um ser biopsicoespiritual,
que transcende o aspecto físico. E esse cuidado integral, ele deve considerar uma abordagem mais humanizada e holística, incluindo a espiritualidade, já que esta é uma realidade em alguns centros de saúde em todo o mundo. Ou seja, lá fora já tem grandes, né, instituições já formando os profissionais com essa visão, né, essa sensibilidade de percepção, né, de ver o paciente não só como ser biológico, mas aquilo que transcende, algo que não é palpável, mas que precisa ser assistido. E para isso demanda conhecimento dessa demanda, né, ver o paciente, né, como um ser individual, um ser que tem uma família, um profissional, uma parte organizacional dentro de um sistema, um ser social, e o enfermeiro ele vai gerenciar todo esse cuidado pensando nessa abrangência que envolve todo esse ser, esse indivíduo, além de perceber que ele tem uma espiritualidade, aquilo que não pode ser palpável. O método para essa pesquisa foi a revisão integrativa da literatura com os escritores de assuntos, espiritualidade e enfermagem. Através do Google acadêmico, vieram mais de 22.200 artigos, se tornaram assim inviável. Foram apenas selecionados 5 para serem analisados, e na busca de bases da BVS, 89 artigos, com filtro de 2005 a 2021, com textos completos em português, 31 publicações. 17 artigos foram selecionados para serem analisados. O método de publicações analisados foi por título, autor, ano, objetivo e método, formando 22 artigos, e os critérios de inclusão foram pesquisa de campo, e de exclusão foi revisão e outros tipos. Dos resultados das 11 publicações, foram divididas 6 categorias por público-alvo, 3 deles com enfermeiros, outros 3 com equipe de enfermagem, envolvendo técnicos, auxiliares de enfermagem e um enfermeiro, um com equipe multi, um com cuidadores e familiares, um com estudantes e 2 estudos com pacientes. Desses estudos, resultaram a ferramenta que foram analisadas. De que forma? 6 estudos com entrevistas semi-estruturadas, contavam nesses estudos com perguntas norteadoras. Uma das perguntas norteadoras foi como que o enfermeiro compreende a espiritualidade dele mesmo, do paciente, do familiar desse paciente que ele assiste. E o terceiro, 3 estudos com escalas prontas, validadas, escala de bem-estar espiritual, escala de avaliação de espiritualidade, escala de religiosidade. Então, existem tabelas, né? Dá para mensurar o quanto traz benefício, o quanto pode ser negativo dentro dessas escalas, foram aplicadas nesses estudos. E um estudo por registro de ficha de cadastro de paciente, cadastro de ficha do cuidador familiar desses pacientes. As famílias já registravam, né, o que elas sentiam mediante do cuidado daquele enfermo na família, quais eram as emoções, quais eram as crenças, como que eles lidavam, quais foram as negativas, as positivas daquele enfrentamento, tendo o seu ente querido ali adoecido, até mesmo a partida dele. E outro estudo foi com textos produzidos por alunos de enfermagem e alunos de medicina. Eles relatavam por que eles escolheram o curso da área da saúde e como que eles pretendiam lidar com a temática da espiritualidade. E eles escolheram, né, cursar essa disciplina eletiva na instituição que eles foram analisados, foi feito esse estudo. E eles a analisaram de forma muito bem positiva. Então, dessa forma, considerando a integralidade do cuidado, como apoio familiar, perdão, amor, fé e esperança, todos esses melhoram a condição clínica do paciente e a aceitação do processo de finitude. A opinião da religiosidade e espiritualidade do paciente já deve ser considerada pelo enfermeiro, pois cada pessoa tem a sua necessidade espiritual diferente e depende da sua singularidade.
Então, cabe ao enfermeiro ele reconhecer que o paciente, ele é, além do que é o ser biológico, que está ali precisando de um curativo, de um medicamento, de uma diluição de uma determinada forma de um fármaco, mas que ele tem algo que transcende, que vai além e que precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser escutado, ele necessita de um cuidado maior, que vai além desses recursos. As novas perspectivas foram, num desses estudos, o que mais se destacaram foi a criação de um modelo de cuidado espiritual para pacientes familiares no adoecimento. Possibilitou compreender a forma pela qual a experiência de vida das enfermeiras nas diferentes vertentes religiosas, embasada nos valores familiares e busca pessoal por respostas, conduziu gradativamente à incorporação da espiritualidade nas suas práticas, dando prioridade ao cuidado espiritual. Então, foram as duas enfermeiras, a Voz e a Procede. Recentemente, um método novo que pode ser aplicado por demais profissionais de saúde, os enfermeiros, né? Uma opção de método temos aí para sistematizar essa assistência e ter um olhar abrangente, holístico quanto o ser que transcende. Além disso, torna-se uma exigência necessária a inserção de uma disciplina de espiritualidade nos cursos de formação, com vista a habilitar os futuros enfermeiros a considerar o paciente na sua dimensão e integralidade, sendo como uma ausência deles, né, faz com que os profissionais sintam-se despreparados para lidar com essa demanda do cuidado espiritual. Ou seja, se eu desconheço aquilo que eu preciso cuidar, se eu não sei reconhecer aquela necessidade, como que eu vou prestar essa assistência se eu não sei se é necessário? Se eu não me percebo, nem sinto isso. Então, é necessário conhecer para poder lidar. Considerando que a espiritualidade é um campo complexo, extremamente amplo, para a enfermagem torna-se ainda mais desafiador, devido à ausência dessas temáticas nas grades curriculares. A compreensão de que o ser humano tem uma dimensão para além do ser biológico torna-se necessária no campo do cuidado integral. Muitas das vezes o profissional de enfermagem, ele reconhece a importância da espiritualidade, da religiosidade na vida dos seus pacientes, aos seus cuidados, principalmente quando lida com aqueles pacientes de maior agravo, aqueles cuidados paliativos, nos processos de finitude, porém não sente-se preparado para tal assistência. Então, cabe um despertar social para as instituições, para os enfermeiros, né, buscar olhar a necessidade, né, de uma visão abrangente, holística, que venham para voltar para a espiritualidade na perspectiva do cuidado integral do ser humano, a família, o cuidar da equipe também, sem deixar de lado as necessidades espirituais de ambos, que nenhum fique de fora. Porque para o enfermeiro prestar assistência espiritual, ele precisa se reconhecer na sua espiritualidade. Então, cabe um despertar para os cursos de formação e para os próprios profissionais da área se despertar para a busca desse conhecimento para poder aplicar um cuidado integral com valor ético, né, e de maneira respeitosa aos pacientes. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Gratidão. Gratidão ao campo dos cuidados, gratidão à instituição, gratidão a todos que fizeram parte desse percurso.